Olá, a partir de agora vamos destacar para vocês os principais avanços ocorridos na Universidade Federal da Paraíba nos últimos 3 anos. Vamos conversar sobre as ações que resultaram na melhoria do ensino, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização e infraestrutura da UFPB. Para ajudar nessa conversa, convidamos o reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Valdinei Gouveia. Olá, professor Valdinei, tudo bem? Olá, Aline, bom dia. Uma satisfação enorme estar aqui com você para falarmos sobre nossa Universidade Federal da Paraíba. A Universidade Federal da Paraíba é uma das mais tradicionais instituições públicas de ensino superior do país. No próximo dia 2 de dezembro, a UFPB fará 68 anos de fundação. Ela é formada por 4 campi, situados em João Pessoa, Santa Rita, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape. São 17 centros de ensino, o mais recente deles é o Centro Profissional e Tecnológico Escola Técnica de Saúde, criado em 2022. No mesmo ano, temos o reconhecimento pelo Ministério da Educação da Escola Básica como colégio de aplicação. Professor Valdinei, a cada ano o ensino vem se fortalecendo na Universidade Federal da Paraíba. O que o senhor destaca nesse crescimento nos últimos 3 anos? Aline, a UFPB de fato vem crescendo continuamente. É uma universidade, como previamente já falamos, uma jovem senhora de 68 anos e que caminha a largos passos para crescer, para avançar e se fazer muito presente na Universidade Federal da Paraíba, ou no estado da Paraíba. Quase 82% dos nossos cursos de graduação na Universidade Federal da Paraíba, quer sejam eles presenciais ou à distância, contam com o conceito 4 ou 5. Estamos falando numa escala de 1 a 5, isso muito nos orgulha. A UFPB está no topo das instituições de maior destaque na graduação. Mas isso não é tudo. Nós estamos dobrando também o número de cursos com conceito 5. É muito importante para a universidade, mas não só no ensino de graduação, mas no ensino técnico e tecnológico. É importante destacar que 42% dos cursos do CAVN tiveram aumento, como também tivemos aumento no número de matriculados, de 23% no CAVN. O mesmo ocorre no CPT, nossa antiga escola técnica, hoje Centro Profissional e Tecnológico. Tivemos um aumento de cursos de 20% e de 33% de matrículas. Isso é fantástico, isso dá ideia da dimensão da Universidade Federal da Paraíba, que não para de crescer no ensino, na pesquisa e na extensão. A propósito, nós temos uma prática comum, uma política recorrente de apoiar os nossos estudantes. Foi assim quando o governo federal anunciou o reajuste de 75%, que não medimos esforços para poder atender os nossos estudantes, inclusive pagando de forma retroativa para os nossos estudantes que tinham atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, sem diferenciar nenhum do tripé que forma a Universidade Federal da Paraíba. Isso, aquelas bolsas do CNPq, não é isso, professor? Exatamente, bolsas que foram dadas aumentos para o CNPq, CAPES, FAPESC, e que aqui nós reproduzimos esse aumento de 75%, contando, é importante que se ressalte, com verbas próprias, verbas da Universidade Federal da Paraíba. A UFPB instituiu a bonificação estadual nas notas do Enem para aqueles que cursaram o ensino médio na Paraíba, visando ingressar na instituição via SISU. Professor, qual o objetivo dessa medida que foi, no caso, feito em 2021 ainda, não é isso? Exatamente, Aline. Veja, isso foi um reparo de uma dívida que nós temos com o Estado da Paraíba. A universidade, quando ela chega no Estado, ela tem o papel fundamental de garantir o progresso, garantir o avanço, garantir o desenvolvimento. Nós observamos que muitos dos estudantes que aqui concluíam seus cursos de graduação acabavam voltando para os seus estados de origem e a Paraíba ficava sem tantos graduados. Nesse sentido, nós decidimos apoiar aqueles que aqui concluíram o ensino médio. É uma indicação possível de que vão permanecer na Paraíba, garantindo essa bonificação de 10%. Nesse sentido, qualquer estudante, escola pública, escola privada, que conclua o ensino médio na Paraíba, de cara já sai com 10% de sua nota do Enem para ingressar na Universidade Federal da Paraíba, tendo a certeza de que vão contribuir muito com o desenvolvimento de nosso estado. Isso foi um feito inédito aqui na Universidade Federal da Paraíba? Jamais tinha sido postulada essa possibilidade. E nós, atendendo a pleitos de toda a sociedade paraibana, decidimos encampar essa luta e, felizmente, o nosso CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em uma decisão acertada, aprovou essa bonificação de 10%.
Além do ensino, professor, eu gostaria que o senhor falasse da pesquisa. Quais foram os investimentos realizados nessa área tão importante que é a pesquisa na UFPB? Pois é, Aline, nós tratamos com igual importância o ensino, a pesquisa e a extensão. É importante que tenhamos em conta, por exemplo, que antes de nós ingressarmos, a bolsa de extensão era de 10 meses, hoje são 12 meses. Uma clara referência é que a extensão para a gente importa muito, como importa a pesquisa. E no sentido de importar a pesquisa, logo de cara, no nosso primeiro ano, nós investimos 5 milhões de reais de recursos para os nossos pesquisadores. Além disso, 450 computadores desktop e 50 notebooks para que eles possam desenvolver suas ações. Não fora pouco, nós estamos em pleno desenvolvimento de captação de recursos e foram aí mais de 40 milhões de reais ingressos na Universidade Federal da Paraíba. No caso, teve também destravamento de recursos, né, em torno de 18 milhões que estavam travados pela questão de prestação de contas, não é isso, professor? Nós tínhamos aí um bloqueio de verbas da Universidade Federal da Paraíba dos anos 2009, 2011, 2013. Era absurdo, mas nós tínhamos a quantia de 18 milhões de reais parados. Hoje, esses 18 milhões de reais circulam na Universidade Federal da Paraíba em termos de equipamentos. Isso representa muito para a nossa comunidade, é o empoderamento do pesquisador, é o avanço da Universidade Federal da Paraíba, é a infraestrutura que se oferece para que se faça pesquisa de qualidade, como tem sido o caso da nossa Universidade Federal da Paraíba. Sobre os investimentos em pesquisa na UFPB, também conversamos com o pró-reitor de pesquisa, o professor Valdir Braga. A Propesc tem dado suporte não só para a liberação dos CT Infras passados, como para a aprovação de novos projetos CT Infras. Nos últimos 3 anos, nós conseguimos aprovar um montante em torno de 25 milhões de reais em novos projetos que serão utilizados pelos nossos pesquisadores. Então, a gente está falando de uma soma total de 48 milhões investidos na pesquisa dentro da UFPB nos últimos 3 anos. Parcerias, nós fomentamos a internacionalização da UFPB. Dentre as nossas ações, nós pagamos a taxa de publicação de artigos científicos. Então, foram mais de 500 mil reais pagos em publicar artigos de qualidade. Antigamente, a UFPB pagava qualquer tipo de artigo. De 3 anos para cá, nós priorizamos os melhores artigos publicados nos melhores periódicos. E isso coloca a UFPB em outro patamar, em nível internacional. Com isso, os pesquisadores de fora têm olhado com outros olhos para a UFPB e têm buscado parcerias com a UFPB. São várias universidades fazendo convênios com a instituição nesse momento. A UFPB tem investido na pesquisa e conta com pesquisadores renomados dentro e fora do país. Não é isso mesmo, professor? É um orgulho para a Universidade Federal da Paraíba contar com um corpo docente e discente tão qualificado. Nós figuramos nas principais listas de classificação de pesquisadores no mundo. Nós estamos, por exemplo, figurando na lista dos pesquisadores do BRICS como 19 dos nossos pesquisadores listados ali. Nós estamos também listados entre os 134 mil cientistas mais influentes de todo o mundo. Só para vocês terem ideia, nós temos 10 pesquisadores como os mais destacados, que são daqui de nossa Universidade Federal da Paraíba, referência na América Latina. Isso representa muito, representa também a inserção da universidade no cenário internacional, o papel de liderança, de destaque da Universidade Federal da Paraíba na América Latina, no Caribe e, pode ter certeza, no conjunto de países que formam o BRICS. E nesse sentido, professor, nós conversamos com o professor e pesquisador Damião Pergentino de Souza, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB. Ele está na lista dos cientistas mais influentes do mundo. A Universidade Federal da Paraíba, ela se tornou um centro também de referência aqui no Nordeste e, por assim dizer, também no Brasil, né? Nós temos excelentes grupos de pesquisa na nossa universidade, pesquisadores, né, com a formação, né, de excelência, e a universidade ela tem dado a sua contribuição, seu retorno para a sociedade no tocante à busca de soluções para problemas que estão aí no dia a dia. Temos vários pesquisadores
pesquisadores que, de certa forma, também atuam direto ou indiretamente nessa área, tá? E essa área, no contexto da química medicinal, ela está crescendo bastante. A universidade em si, na verdade, ela cresceu muito ao longo dos últimos anos, né? A bem da verdade, no passado, era necessário, para que você fizesse um doutorado, né, avançasse nos estudos, fosse para os grandes centros, né, no sul e sudeste do país. Hoje não. A UFPB, ela amadureceu, ela se tornou também independente, tá? E nós conseguimos, sim, dar uma formação completa ao aluno, de forma que venha a liberar um profissional qualificado, né, para o mercado de trabalho e também futuros pesquisadores. Professor Volney, e no campo da inovação e da extensão, a UFPB tem fomentado o empreendedorismo dos seus alunos? Sim, Aline, efetivamente nós temos fomentado, nós já contamos com cerca de 30 empresas juniores, além de 10 startups que estão em funcionamento ou a ponto de começar suas ações. Então, a Universidade Federal da Paraíba, ela se transformou em uma universidade júnior a partir do momento em que pelo menos um em cada 4 cursos conta com empresa júnior. Isso significa cerca de 25% de nossos cursos de graduação, que muito nos honra. É uma universidade empreendedora desde a origem, desde a graduação. Também tem na parte de inovação uma construção que está sendo projetada e já tem recursos garantidos? Sim, nós tivemos recente a aprovação de um centro de inovação, que breve nós teremos em funcionamento, vamos construir nas imediações aí da entrada do Castelo Branco, naquela região entre a BR e o ponto de ônibus do Castelo Branco, o nosso centro de inovação. Mas nós também contamos com um grande empreendimento que foi a nossa Embrapi do CA, o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. Isso significa mostrar que a UFPB não só não para, senão que avança a largos passos em termos da inovação, em termos da pesquisa, em termos não só da produção de patentes, que é importante, mas também que essas patentes tenham implicações, que elas gerem renda e gerem contribuições para a Universidade Federal da Paraíba. Importante destacar que somente por meio de fundações a UFPB tem conseguido esse grande avanço. A nossa instituição, a partir das 3 fundações com as quais mantém relacionamento, a Pactec, a Funetec e a FAD, permitiram que nós captássemos cerca de 120 milhões de reais em convênios com diversas entidades, parcerias público-privado, público-público. Isso é fundamental para mostrar não só a cara da UFPB, mas também seu autofinanciamento. Isso só é possível graças aos nossos convênios e acordos de cooperação. Obrigada, reitor. Agora a gente fala sobre as obras que vêm modernizando e expandindo os 4 campi da UFPB, contribuindo para o fomento da ciência e repercutindo para além dos muros da instituição. Que obras são essas, professor? O senhor poderia citar aí as mais importantes para a gente? Já é importante destacar, por exemplo, o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. O prédio administrativo, que estava aí paralisado há uma década, ele foi retomado e estamos a ponto de concluí-lo. Se Deus permitir, já no próximo ano entregaremos um prédio com acessibilidade plena, com 2 elevadores potentíssimos, com rampa de acesso, com salas completamente equipadas, e isso é um avanço destacável. Mas não é só, nós temos, por exemplo, a nossa escola de música, que tem salas bastante equipadas, hoje adequadas para a sonoridade, para a acústica, mas vamos muito mais além. Nós temos também a nossa usina fotovoltaica. As primeiras foram instaladas aqui no Centro de Tecnologia, mas nós temos também no CICTDR, em Mangabeira, instalada também a nossa escola de energia fotovoltaica. Isso é importante, mas também a nossa subestação 69, que foi um projeto pretendido por nós, tão pronto, ingressamos aqui à frente da reitoria, estamos desenvolvendo esse espaço tão importante que é para a Universidade Federal da Paraíba, não só em termos de economia, mas também de eficiência energética. Mas isso vai muito mais além. Nós tivemos, por exemplo, o portal CICTDR, o Lima Cafá, um laboratório que foi começada a reforma em 2008, pois nós praticamente estamos por entregar, faltando alguns equipamentos e aparelhos de ar-condicionado, mas isso é muito pouco para o que nós tínhamos. O NEPEM foi concluído, foi concluída também a nossa estrutura do Museu Hermanos José.
O nosso CIAS, Espaço do Servidor, que antigamente se denominava de Terra Prometida, não é uma promessa, é uma realidade. Está lá equipado, atendendo os nossos servidores. O CRAS tem avançado, tem se equipado e a gente quer que equipe muito mais. Mas também fora daqui, nós tivemos ações, por exemplo, no CCA em Areia, onde o prédio de pós-graduação há uma década que era somente uma estrutura básica, hoje um prédio que se fortalece, um prédio que breve também será entregue. E se perguntar, professor, só isso? Não, temos muito mais. Por exemplo, o LAVID, o laboratório que fica no CICTDR, também Mangabeira. em Mangabeira, outra promessa que esse próximo ano nós começaremos a obra. Já conseguimos o recurso, graças a Deus, e estaremos trabalhando. Então, em cada uma das direções que nós, ou cada um dos centros que nós temos aportado, temos trabalhado em conjunto, a universidade avança, como vai avançar no Centro de Educação, que vai começar a sua obra do prédio de pós-graduação. Mas também há que se dizer que temos aqui, no próprio prédio da reitoria, melhorias substanciais e a nossa Biblioteca Central. Biblioteca Central que esteve paralisada por um tempo para a reforma, que vai reabrir. Em breve, provavelmente na primeira quinzena de dezembro, teremos entregue à população, não só da Universidade Federal da Paraíba, mas de toda João Pessoa, e digo Toda a sociedade, né? digo sem pestanejar, de toda a Paraíba. Um equipamento que vai funcionar, se Deus permitir, 24 horas por dia, todos os dias da semana, graças ao compromisso dos nossos servidores técnicos administrativos que ali estão em nossa biblioteca, que dará oportunidade para todas as pessoas da sociedade acessarem esse aparato e poderem se conectar com o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, o mundo do conhecimento. Essas são apenas algumas das ações. Professor, para por aí, em cada lugar que nós observamos na universidade tem um avanço que acontece na central de aulas, que vai receber uma contribuição expressiva nesse próximo ano para que se desenvolva e atenda a todos os cursos. Esse é o nosso papel, fazer com que a Universidade Federal da Paraíba, nesses 3 últimos anos, pesem os cortes que acontecem em todas as universidades brasileiras, sem exceção, não de hoje, há pelo menos uma década, nós consigamos trabalhar, nós consigamos fazer com que as nossas universidades, no caso particular, a Universidade Federal da Paraíba, ela não só não pare, senão que ela avance. Tivemos em 2021 o pior orçamento da história da Universidade Federal da Paraíba, 113 milhões, e foi um dos anos que nós mais construímos, nós mais fizemos na universidade. Por que foi possível? Por contar com cada um de vocês, nossos professores, nossos técnicos administrativos, nossos estudantes e também os nossos terceirizados, que deram tudo que eles podiam para que a nossa universidade crescesse. É nesse sentido que a universidade não só não para, mas ela avança. E espero que siga avançando por muitos anos, que venham outros reitores, outras administrações, outras gestões e sigam com o mesmo empenho, com o mesmo interesse para que a nossa Universidade Federal da Paraíba não estacione, senão que ela progrida. Professor, eu queria pontuar algumas dessas obras que o senhor falou anteriormente sobre a Embrapi, né, que é do CEA, Centro de Energias Alternativas e Renováveis. O centro, no caso, a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e ela gerou investimentos, no caso, inclusive internacionais, para fazer uma usina-escola que está servindo aí aos nossos alunos, a capacitação, não é isso? A usina-escola é uma aportação da Huawei, importantíssima, uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, especificamente o CEA, Centro de Energias Alternativas e Renováveis, atualmente tendo à frente o professor Euler Macedo, que faz um trabalho espetacular, juntamente com o professor Massal e todo o grupo que ali está, e tem feito parcerias fantásticas. Nós temos ali no CICTDR funcionando a nossa usina-escola, que ela não só representa uma economia de gasto de energia, mas representa também a oportunidade para formar profissionais da engenharia elétrica, da engenharia renovável, mas também técnicos. Temos um espaço ali para, por exemplo, capacitar pessoas para que possam instalar placas fotovoltaicas em diferentes tipos de construção. Nunca antes se viu isso na universidade. Isso é a tentativa que faz a universidade cada dia de forma mais forte de estar presente na sociedade. E aproveitando o tema, a usina, no caso de 69 kV, ela já iniciou as obras?
Sim, nós já temos as obras iniciadas, de fato ela pode ser observada, está ali ao lado do nosso ginásio de esporte, já fizemos a terraplanagem, já estamos em condições de colocar os equipamentos que breve estarão lá, e estamos agora negociando a nossa linha de distribuição para que possam andar em conjunto e possamos ter não só segurança energética. Hoje a Universidade Federal da Paraíba só tem uma entrada aqui, e se há um acidente, toda a universidade fica às escuras. Mas nós vamos ter 3 entradas, nós vamos ter eficiência energética. Hoje a universidade falta energia o dia todo, quase todo dia, e passará a diminuir a queda de energia, mas não só. E essa queda atrapalha os nossos equipamentos, mas vamos ter uma economia estimada mensal, não estou dizendo anual, estou dizendo mensal, de cerca de R$400 mil. Professor, e essa economia representará seguramente um investimento no ensino, na pesquisa e na extensão, atividades fins da Universidade Federal da Paraíba. Então, o crescimento de todos os campi. Todos os campos sem exceção, e nós queremos cada dia mais incentivar que os campos comecem também a produzir os seus recursos. E nós não temos o papel de concentrar os recursos, senão redistribuir para que eles possam crescer. E toda a universidade possa crescer com responsabilidade. Essa é uma dinâmica diferente, é uma forma diferente de encarar a administração pública, que todos nós somos responsáveis, do nível mais elementar ao nível mais alto. Do servidor que está com um contrato precário por vezes, e lamentamos, em alguns contextos, ao servidor que tem sua garantia, sua estabilidade. Todos estamos abraçando a Universidade Federal da Paraíba, e assim que se faz uma grande instituição que prima, sobretudo, por melhores condições de trabalho para seus profissionais, sejam eles professores ou técnicos administrativos, também os nossos terceirizados, que os nossos estudantes tenham condições. Ora, a Universidade Federal da Paraíba, ela joga fora, ela joga no ralo R$400 mil ao mês. E que tal transformar isso em bolsas de permanência de nossos estudantes? E que tal converter isso em auxílio alimentação, para que nossos estudantes possam aqui fazer suas refeições? Esse é o papel da universidade, é por esse caminho que nós temos trilhado, e tenho certeza que é um caminho sem volta. A Universidade Federal da Paraíba cada dia mais avançará nesse caminho. E nesse tema da subestação de energia fotovoltaica, conversamos com o engenheiro superintendente de infraestrutura da UFPB, Jairo Dias. A obra da subestação 69 kV da UFPB aqui no Campus 1, ela é uma obra estruturante muito importante, que há muitos anos ela era necessária e só agora que ela está sendo construída. Foi licitada ano passado e está em execução com previsão de entrega para julho de 2024. A importância dessa obra, ela se dá sobre vários aspectos. Os principais que eu poderia destacar é a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para a instituição, a economia, porque a gente vai pagar uma fatura mais barata por conta do nível de energia que a gente vai estar comprando na concessionária. Então, a gente estima a economia em torno de 3 a 4 milhões de reais por ano na conta de energia da instituição. E também a possibilidade de a universidade expandir a sua carga instalada. Sem essa subestação, a instituição está limitada do ponto de vista de crescimento energético, porque no nível de tensão hoje a Energisa ela não fornece ampliação de carga para a gente. Com a subestação 69, a universidade pode crescer de maneira sustentável e sempre com uma energia de qualidade e com um fornecimento garantido pela concessionária. Professor Valdinei, o senhor falou do CIAS, né, o Espaço de Saúde do Servidor, e também temos o CRAS, o Centro de Referência em Atenção à Saúde. Qual a diferença deles dois e o que é que está projetado para esses equipamentos? Pois é, Aline, veja, essa é uma situação algo estranha na Universidade Federal da Paraíba. Nós tínhamos o CRAS que atendia todo mundo. O CRAS, ele passou, na nossa gestão, a atender prioritariamente estudantes. Nós estamos caminhando para que o CRAS atenda exclusivamente estudantes, prioritariamente os nossos assistidos. Isso significa dar uma atenção de saúde de qualidade melhor para os nossos estudantes. E o CIAS? O CIAS vai ser destinado à sua função, que é não somente fazer laudos técnicos, mas também dar alguma aportação para a saúde do servidor que não conta, por exemplo, com um plano de saúde adequado. Com isso, nós queremos diferenciar os dois setores, CIAS e CRAS, e potencializar a atenção à saúde de nossos estudantes, por um lado, sobretudo os assistidos,
e de nossos servidores, por outro, sobretudo aqueles que carecem de planos de saúde. Outra obra importantíssima que o senhor tocou no assunto foi o prédio para instalação dos laboratórios integrados para pesquisa em meio ambiente, né? O que a gente chama de Limacafar. O que é esse prédio, para que ele vai servir, onde é que ele fica? Veja, um dos cursos mais importantes que nós temos na Universidade Federal da Paraíba é o curso de Química, que há muito carece desse aparato chamado Limacafar. Essa é uma proposta de 2008 e que estava aí paralisada. Ela ora começa, ora começa, ora para. Nós finalizamos esse espaço, que vai reunir diversos laboratórios da Química, que são de uma importância extraordinária e que permite acomodar equipamentos que nós garantimos em editais prévios e com isso nós potencializarmos ainda mais a pesquisa nessa área tão importante que é a Química. Portanto, breve estaremos fazendo mais um esforço para equipar com aparelhos de ar-condicionado e que comece a funcionar em pleno vapor. Esse é o nosso reconhecimento a, mais uma vez, um curso tão importante que é o de Química de nossa universidade. E sobre a importância dos laboratórios para a pesquisa e o crescimento do ensino aqui na UFPB, nós conversamos com o professor do Laboratório de Biotecnologia Celular e Molecular da UFPB, o professor Demétrios Antônio Machado de Araújo. Nesse laboratório, a gente tem duas linhas de pesquisas principais, que é a linha de pesquisa em fisiologia celular e citotoxicidade e a linha de pesquisa de microbiologia aplicada, né? No caso da primeira linha de fisiologia celular e citotoxicidade, o nosso intento é de buscar novas moléculas que têm potencial anticancerígeno, né? O segundo, a linha de pesquisa, que é a microbiologia aplicada, a gente já tem um intento que é a produção de compostos produzidos por micro-organismos do solo, bactérias do solo, notadamente do Cariri paraibano, e nessa bioprospecção, nessas bactérias, a gente tenta justamente fazer a produção, a partir dessas bactérias, para que elas produzam moléculas de potencial biotecnológico, por exemplo, enzimas, né? Essas enzimas que podem, por exemplo, degradar o bagaço da cana-de-açúcar, a palha da cana-de-açúcar, e essas enzimas, então, transformam esse bagaço em açúcar, que, inclusive, é substrato para o etanol de segunda geração. A gente pretende que, com o desenvolver, né, desses trabalhos, a gente obtenha essa capacidade de cada vez mais implementar os nossos laboratórios. E além de obras, professor, foram feitas reformas em equipamentos que já existem, né? A residência universitária, o restaurante universitário, clínicas. Eu queria que o senhor falasse sobre essas obras. Pois é, Aline, evidentemente nós tivemos diversas reformas. Por exemplo, a nossa clínica de psicopedagogia, que funcionava no centro, em situação precária, funciona aqui no Campus 1, no Castelo Branco, e cada dia melhorando mais, mas nós tivemos aí as nossas clínicas de odontologia, duas delas que foram previamente remodeladas, reformadas, e estamos em pleno movimento para reformar duas outras. Uma contribuição da reitoria com o Centro de Ciências da Saúde. Isso é fundamental, que estejamos unidos para o engrandecimento da Universidade Federal da Paraíba. A propósito de engrandecimento, ele se expande também para os nossos estudantes. Quando nós temos, por exemplo, o muro da residência sendo feito, nós temos reforma em residências, nós temos reformas em restaurantes universitários, melhorando-os ainda mais para atender aos nossos estudantes e hoje também aos nossos servidores técnicos administrativos, aos nossos professores que ali querem fazer suas refeições. Então essas são algumas outras obras que nós temos nos empenhado no âmbito da reforma para garantir melhor espaço. Assim como temos feito em diversos departamentos, quando nos pedem ajuda e a gente pode ajudar, a primeira coisa que a gente faz é contactar a direção de centro para ver, é possível uma parceria? E sempre estamos trabalhando com parceria para modernizar os nossos espaços, não somente para o ensino, mas também a pesquisa, a extensão, dando, por exemplo, maior qualidade de execução do trabalho. Isso foi o que aconteceu no nosso almoxarifado. Por exemplo, no nosso setor de patrimônio, que eram lugares intransitáveis. Você se perdia no meio do almoxarifado e não tinha qualquer controle sobre o que ali existia. Hoje nós temos
um almoxarifado reformado, que você chega e vê tudo muito bem organizado. Nós temos um patrimônio igualmente reformado. São espaços comuns, coletivos da UFPB, que passaram por reformas de adequação e que hoje funcionam muito melhor do que antes. O almoxarifado central, não é isso? No caso, estamos referindo ao almoxarifado central, e está próximo aqui à Caixa Econômica Federal. O senhor tocou no assunto do restaurante universitário, né? Os estudantes às vezes têm dúvidas como é que funciona, né? Eu queria que o senhor explicasse essa questão do acesso gratuito, quem é que tem direito ao acesso gratuito e quem é que paga para ter, né, direito a usar o restaurante universitário. Veja, nós temos os nossos servidores, assistentes sociais, que fazem uma avaliação criteriosa das pessoas a cada novo edital para saber quais as que estão necessitando, que são vulneráveis, que são de grupos de risco e que precisam dessa assistência mais direcionada à alimentação, por exemplo. E aí essas pessoas elas são contempladas e têm acesso gratuito ao restaurante universitário. Muito se fala o seguinte, mas professor, veja, nem todo mundo tem. É verdade, nem todo mundo tem. Nesses 3 anos que nós estivemos à frente da Universidade Federal da Paraíba, nós praticamente dobramos. Eram 2.064 e hoje se aproximam de 4.000 pessoas se alimentando gratuitamente. Isso mesmo, sem pagar 1 centavo na Universidade Federal da Paraíba. Mas o que antes não existia, Aline, era o acesso a qualquer indivíduo que queira comer na Universidade Federal da Paraíba. Você que é servidora, se quiser se alimentar, vai pagar a taxa que a universidade paga ao restaurante para se alimentar. Aqui vem a refeição com controle absoluto dos nossos profissionais da nutrição, vem uma sobremesa e vem suco. Isso é fantástico, sem sair da Universidade Federal da Paraíba. Nós nunca tivemos isso, pelo menos não nessas 3 últimas décadas, na universidade. E hoje contamos com esse aparato, que é o restaurante universitário, literalmente inclusive por 2 razões, porque todas as pessoas querendo podem, aquelas que não têm recurso, tem a Universidade Federal da Paraíba bancando, isso é fantástico. Lembrando, de 2 para aproximadamente 4.000 pessoas comem gratuitamente no restaurante universitário. No caso, o valor é subsidiado. O valor é completamente pago pela Universidade Federal da Paraíba. E temos mais novidades que estamos nos organizando, aguardando recurso, definição da nossa LOA, para atribuir mais possibilidades de se alimentar no restaurante universitário. Breve nós vamos ter novidades muito favoráveis para todos os nossos estudantes assistidos. Também está sendo realizada a ampliação do prédio da Escola de Música no CCTA, Centro de Comunicação, Turismo e Artes. A construção do prédio de pós-graduação em Areia, onde fica o setor de Morfofisiologia Animal, que é o SEMA, no Campus 2. E tem ainda a interligação dos prédios que integram toda a administração na reitoria, com a entrega do elevador da reitoria e a reativação de 2 elevadores que ficam no Centro de Ciências Médicas. Professor, essas obras de acessibilidade, elas estão em andamento na UFPB e também tem obras em Areia, obras em Rio Tinto, Mamanguape, obras aqui no Campus 1, não é isso? Isso, Aline, nós muito nos alegramos, começar pelo final aí, por exemplo, o nosso primeiro prédio completamente com acessibilidade é o CA. Nós nunca antes tivemos um prédio construído com plena acessibilidade. E o CA será entregue já no próximo ano com acessibilidade, mas a nossa escola de música também será entregue com acessibilidade. E é uma obra fantástica que se pode visitar e está em pleno andamento. Nós não desistimos da escola de música e estaremos empenhados para que seja entregue essa obra tão importante para o nosso CCTA. Mas, como você muito bem lembrou, a pós-graduação em Areia ela não foi esquecida por a gente. E desde o início estivemos conversando com os diretores daquele centro para que tivéssemos essa realização. A UFPB, em uma ação inédita, ainda implantou o ônibus circular gratuito. Temos ônibus da sede no Castelo Branco até a unidade em Mangabeira e também para Santa Rita. Através de convênio, foi viabilizado o ônibus também do Campus 1 para o Campus 4, em Rio Tinto e Mamanguape. Reitor, qual a importância desse projeto, especialmente para os alunos, embora o ônibus também sirva para técnicos, para professores, não é isso? Veja, os nossos ônibus eles estão pensados sobretudo para os mais carentes, nesse caso específico, os nossos estudantes. Então, diversos estudantes que estudam, por exemplo, em Santa Rita, residem em João Pessoa. E o acesso, por vezes, para Santa Rita era difícil, quando não tinham que pegar 2 ônibus, tinham que pagar vans,
com muito sacrifício, tinham que buscar caronas, por vezes remuneradas, e nós, atendendo um apelo da nossa sociedade, também percebemos essa mesma dificuldade do Castelo em relação à Mangabeira. E decidimos, contando com a ação eficaz da SUT, que tem à frente o Fagner, colocar ônibus que permitisse aos nossos estudantes, sobretudo, que se conectassem do Campus 1, Castelo Branco, com Mangabeira e Santa Rita, mas fomos além. E a partir de uma demanda e de uma ação do diretor do Campus 4, o professor José Ilme, nós acionamos a prefeitura e fizemos uma parceria para que tivéssemos ônibus levando também de João Pessoa para Rio Tinto, Mamanguape, coisa que nunca aconteceu. A notícia boa é que estamos muito empenhados na aquisição de mais um ônibus para que possamos ampliar a oferta para os nossos estudantes, de tal modo que esses ônibus não somente conectam Castelo Branco a outras unidades, mas também conectam os diversos pontos dentro do Castelo Branco. É a possibilidade, inclusive, dos estudantes conhecerem os diversos cantos da Universidade Federal da Paraíba. Isso não tinha sido feito jamais, mas era uma demanda desde sempre da Universidade Federal da Paraíba. Porque no caso o ônibus ele é gratuito, o estudante pode pegar o turno oposto e conhecer os outros campos, né, professor? Pode efetivamente usar o ônibus à vontade para que tenhamos a inserção dos nossos estudantes nos diversos espaços da Universidade Federal da Paraíba. É disso que se trata a universidade, que as pessoas conectem unidades, conectem espaços e possam conhecer a fundo a sua instituição. De que forma a UFPB contribui para a preservação da memória cultural da instituição, professor? Nós temos uma ação muito forte da nossa pró-reitora de extensão, professora Berla Moraes. Então nós temos diversas ações aí para não somente fortalecer os nossos espaços culturais, a exemplo do Museu Hermano José, que hoje está em pleno funcionamento, mas também para habilitar outros espaços da Universidade Federal da Paraíba que venham a se transformar, por um lado, em uma reserva técnica, a exemplo do antigo prédio da FUNAP, por outro lado, em espaços de interação, de promoção da cultura, de divulgação, a exemplo do NUPO, que funciona no próprio prédio da reitoria. Mas temos muito mais... Tem no centro alguns equipamentos. Nós temos na João Machado, o Teatro Lima Penante, nós temos ali... Nós precisamos fortalecer muito mais a cultura, mas sabemos que sem recursos isso é impossível. E é nesse sentido também que, em relação ao Teatro Lampião, que estivemos recente com a ministra da Cultura fazendo um apelo por recursos para que possamos concluir algumas das obras. Reitero, o Teatro Lampião é um bom exemplo que pode atender a toda a comunidade paraibana. Então estaremos sempre empenhados em buscar recursos, em fomentar esses espaços. Recente nós recebemos nosso espaço no centro da cidade, ali nas proximidades da General Osório, Pavilhão do Chá, a Academia Paraibana de Comércio, que é da UFPB, que a Justiça teve uma decisão terminativa, e que ali nós queremos também empreender no sentido de desenvolver a cultura. Estivemos com o pessoal da Defensoria Pública, o Procurador do Estado, o doutor Fábio, também estivemos com a doutora Madalena, da Defensoria Pública, também com o prefeito Cícero, falando exatamente sobre o centro da cidade, como revigorar e como ampliar as oportunidades de cultura, de artes no centro da cidade. Existe algum convênio da Defensoria Pública retornar para ali para a Faculdade de Direito? Nós estamos tratando exatamente disso. Estamos em constante contato, juntamente com a direção do Centro de Ciências Jurídicas, para que tenhamos não somente a Defensoria Pública funcionando na antiga Faculdade de Direito, mas que esta faculdade, ela de fato, ela possa ser revitalizada, que é um patrimônio da UFPB, é um patrimônio da Paraíba, um local fantástico onde muitos dos nossos operadores do direito ali se formaram. Então nós queremos a união de todos para que possamos efetivamente resgatar a nossa Faculdade de Direito. E já que estamos novamente falando em reformas e obras, o senhor falou que a pista de atletismo também vai ter inovações. Na verdade, nós temos o nosso ginásio de esportes, que está aí, tiraram o telhado para dizer que iam ajeitar, não ajeitaram nada, uma década, e o que a gente quer é o seguinte, que funcione em favor da comunidade universitária, da sociedade paraibana.
E o senhor falou aí no Centro de Educação, no CCHLA, nesses centros foi forte o investimento em acessibilidade, temos pisos táteis. Na reitoria também houve um investimento forte na acessibilidade, né, professor? É verdade, Aline, a gente tem uma preocupação enorme com a acessibilidade dentro do que nos cabe, dentro dos recursos que têm sido disponibilizados. Por exemplo, antes, para chegar ao terceiro andar da nossa reitoria, era praticamente impossível, era uma coisa que para jovens, e nem todo jovem conseguia chegar, com uma escadaria irregular. Nós colocamos elevadores ali, mas também nós habilitamos 2 elevadores do Centro de Ciências Médicas que estavam paralisados desde 2018. Mas nós queremos mais e estamos empenhados em fazer um novo edital para adquirir pelo menos mais 20 plataformas elevatórias distribuídas por toda a Universidade Federal da Paraíba. Alguns dos nossos centros têm se empenhado muito com a acessibilidade, contando com a nossa CINFRA, nossa Superintendência de Infraestrutura, para levar a cabo. Nós temos sinalizações, por exemplo, em praticamente quase todos os centros, CCN, CCS, CCHLA, CCSA, isso é fantástico. CCHLA, por exemplo, tem dado uma demonstração, e aí vai minha felicitação para o professor Rodrigo, juntamente com o seu vice, professor Marcelo Sitkovski, que tem se empenhado juntamente com a reitoria em promover a acessibilidade, piso táctil e tal. Isso é fantástico para a nossa comunidade. Mas por falar em acessibilidade, em inclusão, nós também temos nos empenhado com os nossos intérpretes de Libras, que não é fácil, uma vez que não temos código de vaga mais, mas temos ampliado e muito a acessibilidade e a inclusão na Universidade Federal da Paraíba. Até porque são prédios antigos que têm que se adaptar à modernidade, né, professor? Prédios antigos que precisam se adaptar, plataformas que estavam paralisadas há aproximadamente uma década e que algumas delas estão sendo revigoradas por a gente. Professor, mudando de assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a internacionalização da UFPB. Como ela está? Veja, a nossa internacionalização é destacável. Nós temos subido expressivamente no ranking, foram quase 10 postos. Isso coloca a universidade numa situação de vantagem em relação a universidades, não só no Brasil, mas na América Latina também. A UFPB está presente nos 5 continentes, são mais de 130 acordos, quase 30 países nos quais a Universidade Federal da Paraíba está presente. Nós temos convênios também, por exemplo, a nível técnico, tecnológico, com o nosso CAVN, onde nós recebemos camaroneses, já estamos aí partindo para a 3ª turma. Isso é fantástico, é a Universidade Federal da Paraíba presente também na África. Nós não podemos nos restringir a países desenvolvidos, mas também a países em desenvolvimento, mostrando a aportação da UFPB para além-mar. Isso é fundamental. Nós temos criado também um centro de aprendizado de línguas e cultura, isso é fantástico. Nós estamos também caminhando para ensinar o português e para oferecer aqui, por exemplo, o mandarim. E recente estivemos com o cônsul da Itália e discutimos a possibilidade de fazermos aqui na UFPB a avaliação da habilitação em italiano, por conta da nossa Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Universidade Italiana. Isso são alguns avanços que mostram que, de fato, a nossa Universidade Federal da Paraíba ela está presente no cenário internacional. Nós possuímos, só para que vocês tenham ideia, mais de 500 laboratórios. É muita coisa, isso em diversas áreas do conhecimento, em pleno contato, em plena colaboração com universidades de países da Europa, de países da África, de países da Ásia. Isso é bom, isso significa que a Universidade Federal da Paraíba está com um pé na instituição, um pé na sociedade, mas caminhando para além-mar. Isso dá sustentação à universidade como uma instituição inclusiva, internacionalmente presente e representativa de nosso país. E uma coisa que a ACI destaca é que antes a Universidade Federal da Paraíba estava centrada em Estados Unidos e Europa, agora está ampliando para a África, para a América Latina, para a Ásia, não é isso, professor? Esses convênios internacionais, o intercâmbio. A nossa concepção sobre internacionalização é buscar sempre qualidade, buscar parcerias, aquelas em que ganham as duas partes, não ganha só a Universidade Federal da Paraíba, mas ganha também o nosso parceiro. E nesse sentido, nós não nos limitamos a grandes nações ou grandes potências, mas também potências em desenvolvimento, instituições que têm
nome, que tem inserção internacional, e queremos sempre contar com essa parceria. Foi assim que recente estivemos na China, estabelecendo novas parcerias, por exemplo, naquele país que muito fortalece a nossa capacidade de ensinar o mandarim e, sobretudo, de devolver-lhes o português como uma língua estrangeira importante. A Universidade Federal da Paraíba possui 572 laboratórios, como o professor Valdinei mencionou, 22 bibliotecas e conta também com o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é referência no país com sua gestão de excelência, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, ao mesmo tempo que apoia a formação de profissionais de saúde e desenvolvimento de pesquisa e inovação. O HU é uma unidade de saúde de extrema importância para o SUS aqui no estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses avanços conseguidos, obtidos no HU, professor. Veja, primeiro, você muito bem ressaltou, né? Nós temos aí bibliotecas, um sistema central, que é a Biblioteca Central, mas também descentralizada em razão dos nossos centros. Isso é fantástico e dá a oportunidade que você, estando em espaços diferentes da universidade, obtenha conhecimento específico de sua área. As bibliotecas setoriais. As bibliotecas setoriais, isso é fantástico, é uma inovação que a UFPB fez, que não é de hoje, não é de nossa gestão, mas que nós endossamos e queremos reforçar cada dia mais. Mas nós não podemos esquecer uma unidade tão importante que é a HU, que conta à sua frente com um profissional fantástico, que é o Dr. Marcelo Ticiani. Ele tem feito uma verdadeira revolução no hospital universitário, mas não só em relação à fachada. Veja, nós não tínhamos uma UTI pediátrica e adulta de qualidade como temos hoje. Hoje, só para que vocês tenham ideia, todos, sem exceção, todos os elevadores são novos, todos os computadores são novos, trocou-se mobília do HU, o restaurante universitário é reformado. Somos o único hospital de todo o sistema EBSER, com mais de 40 hospitais, que tem rampa de acesso. Isso é fantástico para um hospital universitário, mas vamos mais além. Nós começamos, por exemplo, ações de, não só de doações, mas de transplante de órgãos, e já foi feito, por exemplo, na área de oftalmologia, mas queremos também na área de cardiologia, e estamos com outras previsões aí. Mas, veja, que coisa fantástica, nós temos no Brasil o único centro de realidade virtual em medicina. É aqui nosso, é aqui no HU, e isso graças ao Dr. Marcelo Ticiani, que tem feito uma administração fantástica. Se antes nós entrávamos no HU e percebíamos equipamentos encaixotados, hoje nós percebemos equipamentos em pleno funcionamento. Significa a possibilidade de atenção de qualidade à saúde da população menos assistida, e a possibilidade que nossos profissionais realizem suas pesquisas e nossos estudantes possam ter uma melhor formação. É nesse sentido que nós confiamos que a próxima avaliação que tivermos pelo MEC de nosso curso de medicina, ele obterá o conceito máximo, porque nós temos professores na medicina de grande qualidade e temos um espaço de aprendizado, não só médico, mas de todos os profissionais da saúde, do maior gabarito possível no Brasil. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que antes estava aí nas últimas ocupações em termos de sua JEP, era os últimos do ranking, hoje é dos primeiros. Então, é de fato um hospital escola que se destaca no cenário nacional e tem recebido os elogios por onde quer que a gente passe. Muito nos orgulha, porque nós temos aí uma possibilidade de contar com um hospital de qualidade e que oferece, além disso, assistência para a população mais necessitada. E antes de acabar o programa, reitor, a gente tem um trecho de uma entrevista com a vice-reitora, a professora Liana Filgueira, que fez um breve balanço sobre esses 3 anos de gestão. Um diferencial dessa gestão foi a humanização das pessoas que realmente atuam aqui dentro. Desde o momento em que há a recepção de cada servidor que chega aqui na universidade, seja técnico administrativo, seja assistente administrativo, seja um professor substituto, um professor efetivo, mas qualquer um, da mesma forma, será recepcionado aqui por nós, para que se sinta em casa, se sinta acolhido e saiba que a reitoria é mais uma porta aberta para quem precisa dialogar, para quem precisa conversar.
Hoje nós estamos com um programa em construção que é a Universidade Sustentável, que visa exatamente fazer um diagnóstico do que nós temos hoje, como estamos hoje na questão da sustentabilidade. Não só relacionada ao meio ambiente, mas aos outros pontos, às outras ODS que nós temos, né? Então, a partir desse diagnóstico vai ser possível saber onde teremos que atuar para melhorar a questão da sustentabilidade dentro da universidade. E isso vai ser muito interessante, porque nós já temos um ganho gigantesco, nós já temos um ganho imenso que é a nossa Mata Atlântica. Então, iremos apenas contribuir para melhorar mais ainda. Outro fator que temos nos preocupado bastante é com relação ao bem-estar animal. Temos buscado resolver essas questões através de diálogos, através de ações, e temos tido muita parceria com os cuidadores, eles têm sido assim bastante atuantes e colaborativos nas ações que têm que ser realizadas para conseguirmos resolver os problemas do abandono de animais aqui dentro da universidade. Então, acredito que mais na frente um pouquinho, quando conseguirmos instalar câmeras em todos os espaços, nós vamos conseguir coibir aí um grande percentual de abandono de animais aqui dentro do campus. Essa é a minha esperança. Outro ponto também que tem sido bastante focado aqui é a questão da equipe, que hoje está ocupando os cargos de pró-reitoria, de superintendência, de diretoria, de coordenação, seja o que for, ou seja, que são parte da gestão, fechando o que a gente pode chamar de gestão. Ela foi uma equipe feita, montada através de um perfil, através de uma avaliação do currículo Lattes, através de uma entrevista. Ninguém aqui entrou porque tinha uma amizade ou porque tenha feito algum tipo de favor, nada disso. Muitos nós só conhecemos quando tivemos o primeiro contato aqui dentro da reitoria. E isso também é um grande diferencial, porque todos que vieram para cá vieram com o compromisso de fazer a diferença, deixar legados e conseguir fazer o máximo possível pela Universidade Federal da Paraíba. Então, é o que a gente tem visto, um grande empenho de cada um aqui, é um engajamento, é vestir a camisa de verdade, é se sentir parte. Professora Liana, de fato, não é a vice-reitora, é uma reitora. Ela tem todas as prerrogativas que tem o reitor. Na sua ausência, ela responde e tem absoluta responsabilidade em relação à universidade. O que nos uniu? O que nos uniu foi um interesse comum, Universidade Federal da Paraíba. Não nos uniu nenhum outro atributo que não o desejo de contribuir com a Universidade Federal da Paraíba. Quando eu a convidei para estar comigo à frente da reitoria, ela de pronto, e tendo me conhecido por um lapso muito curto de tempo, ela disse: eu aceito o desafio. E a partir daí eu fui convidado por 2 outros professores para compor uma gestão à frente da reitoria. Nos 2 casos eu neguei por uma razão simples. Não nos orientava, não era a questão de número de votos, mas de coesão de propósitos. E os propósitos que eu tinha discutido com a professora Liana pareciam-me muito coerentes. E foi nesse sentido que eu a convidei e nós iniciamos. Há um pacto entre a professora Liana e eu. Quando nós não quisermos mais, quando não tivermos mais força, que um diga ao outro e que a gente se retire em conjunto. Seguimos fortes, unidos, dedicados em nome da Universidade Federal da Paraíba. Os dias não são fáceis à frente de uma universidade do tamanho de nossa instituição, com quase 70 anos, com cerca de 5.000 pessoas circulando. E nós nos reinventamos a cada dia. Se tivermos que ficar sem tomar café, sem almoçar e sem jantar, ficamos. Mas no final do expediente, olhar para a professora Liana e vê-la sorrir e vê-la dizer: nós conseguimos um dia a mais, isso é prazeroso, isso significa que nós estamos trabalhando em sintonia. Muito obrigada, reitor, por essa entrevista maravilhosa. Encerramos aqui a nossa conversa sobre as várias ações e investimentos realizados na UFPB nos últimos 3 anos. Obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro.